Na superfície, a clínica do Dr. Alan Alship parece ser o lugar onde se busca a perfeição, mas os horrores da gruta escondem algo muito mais sombrio. Lá dentro, o tempo pode apagar as cicatrizes físicas, mas não as psicológicas dos números, enquanto Allen manipula seus corpos e mentes sem piedade. Almas destruídas pelo bisturi, mentes perturbadas que buscam a loucura por vontade própria e um psicopata de jaleco. O que realmente acontece por trás das portas de Allen? Dr. Alship adora seu emprego. Trabalha em um escritório muito limpo e branco. Todas suas recepcionistas são parecidas, mulheres brancas, loiras, com grandes seios e lábios rosados. Não há plantas ou outras coisas vivas lá. Nas paredes estão penduradas pinturas exóticas de mulheres em posições diversificadas. Há algumas luzes de teto que liberam um brilho rosado. O chão não tem uma mancha. Não há nada na porta da frente a não ser por uma pequena placa que diz Dr. Allen Alship III, cirurgião plástico. Dr. Alship não é um homem ruim. Ele sorri quando é apropriado. Ele gargalha quando é esperado que o faça. Ele tem uma família. Ele tem um cachorro. Ele é bom para ambos. Ele não fuma, não bebe e não fala palavrões. Ele é um homem baixo, apenas 1,65 de altura e com cabelos grisalhos. Seu pai tinha sido um cirurgião, assim como seu avô. Eles compartilham a profissão, assim como o nome. E mais uma coisa, os Alship sempre tiveram um aspecto peculiar em suas práticas. Dr. Alship, o atual e único Allen Alship vivo, executa procedimentos típicos. Lipoaspirações, facelifts, botox, poderia fazer isso até dormindo. Esses fazem parte de 99% de sua clientela. Seus pacientes o veneram, até fazem bons comentários sobre sua postura médica. Mas não é por isso que ele ama seu trabalho. Ele ama seu trabalho por causa do 1%. Seu pai dizia ser um chamado. É preciso fazer as pessoas ficarem extraordinárias, fazê-las ficarem perfeitas. Seu avô costumava dizer que não sobreviveria com donas de casa gordas. Precisavam de pureza para se sobressair, para serem os melhores, para superar todas as expectativas. Os 1% são os pacientes especiais, aqueles que nem sabem que são pacientes até serem submetidos à prática. Dr. Alship está trabalhando em 1% em sua sala de operações, número 1476. Ele a encontrou implorando por mudanças perto da estação de trem. Era completamente nojenta. Seus braços eram cobertos de cicatrizes de picadas de agulha e seu cabelo estava caindo aos montes. Tinha 2 unhas faltando. Seus dentes eram amarelados, quebrados e caídos. Estava sentada em seu próprio mijo, drogada demais para perceber que estava urinando. Era perfeita. Hoje ele está depilando os pés dela. Não os pelos, óbvio. Estavam tão detonados e com cicatrizes dela aplicar a droga entre os dedos do pé que era improvável que algum pelo sobrevivesse ali. Não. Dr. Alship está raspando a pele, a carne. Está modelando um tamanho 34 perfeito. Dr. Alship gosta de numerações estranhas. A 1476 não pode se mover. Ela não está amarrada, mas recebeu uma dose pesada de medicamento paralisante. É uma técnica interessante porque, mesmo que não possa se mover, consegue sentir tudo que está acontecendo. O processo é parte da transformação, já dizia seu pai. Na verdade, ela estava em posição sentada, os olhos colados abertos. Dr. Alship gosta que seus 1% vejam a mágica acontecendo. A 1476 tem sido uma ótima paciente até agora. Não gritou muito quando foi trazida ao consultório. Provavelmente achou que ele a pagaria por sexo. Ele, claro, jamais tocaria em uma paciente de maneira inapropriada. Segue um código de ética muito rigoroso. Mas agora ela não pode mais gritar. Parte por causa da medicação paralisante, mas principalmente porque ele arrancou a parte de baixo de seu maxilar. O queixo estava muito apodrecido para ser salvo. A língua dela ficava caída pelo buraco de onde deveria estar o maxilar.
Fazia um barulho muito feio quando a língua batia contra as bochechas. Então Dr. Alship está usando fones de ouvido. Um calmo concerto de batoca em seus ouvidos enquanto tritura a pele calosa que um dia fora os pés dela. Está tudo indo muito bem. Os ossos estão se soltando com facilidade. O sangue sempre é um problema, mas eles já têm alguém para limpar a bagunça depois que terminar. A saliva dela também está sendo outro empecilho, pois está babando tudo que fica abaixo do não existente queixo. Mas Dr. Alship é muito paciente. Calmamente ele limpa a baba, posicionando a cabeça dela um pouco mais para trás. A 1476 está sendo bem cooperativa. O telefone da sala de operações começa a tocar. Isso incomoda Dr. Alship, que não gosta de ser interrompido, mas estava quase finalizando seu trabalho no pé esquerdo. Ele grampeia uma veia para prevenir hemorragias e pega o telefone. Sim? Era uma das atendentes. Há uma cliente na recepção exigindo ser atendida. Qual o nome? Ele pergunta, de forma breve. Beck. 20 minutos. E desliga o telefone. Beck é uma cliente. Tinha abordado alguns meses atrás sob um procedimento um tanto singular. Ela queria raspar as cordas vocais para que sua voz soasse mais jovem. Quando questionado o quão jovem queria que sua voz parecesse, ela respondeu 9. Dr. Alship, sendo um profissional de respeito, cumpriu o pedido e fez a cirurgia. Foi um sucesso, mas desde então ela tem o assediado repetidamente, pedindo procedimentos cada vez mais extremos. Primeiro, queria ter os seios removidos para parecer mais com o tórax de uma criança. Ele atendeu o pedido. Depois quis ter todos os pelos do seu corpo removidos. Ele atendeu o pedido novamente. Todas as vezes ela aparecia sem consulta marcada e exigia ser atendida imediatamente. Mas como era uma cliente muito fiel, ele permitiu esse comportamento. E, na verdade, estava intrigado com a singularidade daquela mulher. Mas naquele momento ele estava coberto com o sangue da 1476. Está satisfeito com o formato do novo pé esquerdo dela e cuidadosamente faz o curativo. Tinha feito planos de terminar os dois naquele dia, mas o pé direito podia esperar até amanhã. Ele retira suas vestes médicas e lava as mãos. Não gosta da bagunça que as cirurgias causam, mas é um mal necessário. Pega o telefone. Uma de suas recepcionistas atende. Sim. Pergunta em uma voz doce. 1455. Por favor, venha buscar a 1476. E a coloque de volta na gruta. Também preciso que a 955 suba para limpar. Agora mesmo, doutor. Dr. Alship desliga o telefone vagarosamente. Não olha para trás enquanto sai da sala de operações. Ele fecha a porta branca em suas costas. Beck iria se encontrar com o tão estimado doutor. Mal conseguia conter suas risadinhas. O grande senhor doutor a faria ficar bonita. Todo mundo acha o melhor, então deve ser. Ela sorria de orelha a orelha. Saltitou para fora da sua cama de dossel e sentou-se em frente à penteadeira. O espelho era rosa com luzes em volta. Fotos dela estavam penduradas pelo quarto como um enorme livro de recordações. No espelho, olhou no fundo dos seus próprios olhos. Por alguns segundos ela viu a mulher de 40 anos no reflexo. Sai daqui! Gritou, jogando a escova de cabelos rosa no espelho. A imagem havia sumido. Se aprontou. Arrumou seus longos cabelos loiros em 2 rabos de cavalo baixos. Colocou sua calcinha da Minnie Mouse e seu sutiã infantil. O sutiã apertava demais no canto do seu peito, provocando erupções vermelhas na pele ao longo da caixa torácica. Mas as florzinhas amarelas na estampa eram tão lindas. Beck pegou seu vestido rosa mais fofinho e suas meias com babado. Tinha que estar com a melhor aparência possível para ir ver o doutor. Saiu de seu quarto. Mamãe, papai, estou pronta. Ai ai, aqueles bobos estão sempre dormindo. Rebecca. A voz baixa vinha de um dos quartos adjacentes. Beck riu e abriu a porta com violência. Chris estava na cama, amarrado como sempre.
Ele tinha se cagado durante a noite e o quarto fedia horrivelmente. Chris era um bebezão. Ele ainda molhava a cama. Rebecca, por favor, preciso de ajuda. Rebecca, por favor. Ela respondeu, ironicamente. Você é um perdedor, Chris. Estou falando sério. Acho que meu olho está infeccionado. Se você pudesse ligar para... Não posso ligar para ninguém, bobão. Só tenho 9 anos. Ela riu dele novamente. Lágrimas corriam pelo rosto dele. Rebecca, por favor, fale comigo normalmente. O jeito suave dela mudou repentinamente para obscuro. Rebecca estava de volta. Isso é o meu normal, Chris. E depois de hoje, Dr. Alship fará minha voz ficar perfeita. Rebecca queria sair do quarto tão rapidamente quanto tinha entrado. Seu rosto rapidamente mudou para a menininha despreocupada. Aliás, bobão, você não pode sair. Mamãe e papai disseram. Chris continuou a chorar. Era um bebezão mesmo. Vou chamar a mamãe para te limpar, perdedor. Vou pegar o cartão de crédito, quer dizer, você nem pode usar mesmo. Riu mais alto enquanto a expressão dele murchava. Ela zombou novamente e enfiou a unha pintada de rosa dentro da cavidade ocular dele. Chris gritou. Beck não parava de gargalhar. Você está espalhando seu sangue em mim, cagão. Mamãe desceu rapidamente pelas escadas. Senhora Shore. Beck ficou sombria novamente e fuzilou-a com os olhos. Rebecca não gostava quando a empregada esquecia o seu lugar. Mamãe, o que você disse? Ela empurrou ainda mais a unha. Mamãe pigarreou. Me perdoe, Rebecca. Quero dizer, Beck. Só estava aqui para ver se o seu irmão... Rebecca proferiu, sem rodeios. Sim, claro. Estava aqui para ver se seu irmão precisava de mim. Beck tirou a unha e Chris continuou a gemer. Ele precisa de uma troca de fraldas porque é um bebezão perdedor. De repente se alegrou novamente. Vou lavar minhas mãos e então papai pode me levar ao doutor. Ela passou por mamãe e foi para o banheiro. Lavou suas mãos, fazendo careta para a coisa vermelha que escorria de suas lindas unhas. Olhou para cima e teve um vislumbre da mulher de 40 anos no espelho. Sai daqui! Gritou. A imagem desapareceu. Papai a levou ao doutor de carro. Ele não falava muito, mas tudo bem. No carro, Rebecca divagava sobre como estava animada para as aulas e como sua nova avó seria linda. Quando chegaram no consultório, ela beijou papai na bochecha. Ele só recuou um pouquinho desta vez. Ela marchou até o consultório, piscando por causa da brancura absoluta do lugar. 2 mulheres estavam sentadas atrás do balcão. Eram parecidas. Preciso falar com o doutor. Falou na sua melhor voz cantarolada. Você não tem uma consulta marcada. A mulher trocou olhares com Beck. Seu tom era doce, porém vago. Não preciso de hora marcada. Quero falar com o doutor. Beck podia sentir as trevas tomando conta novamente. Rebecca observou a mulher em sua frente. Elas achavam que eram muito melhores que ela. Senhora, eu. Não sou senhora nenhuma. Sou uma menininha. Rebecca fechou o punho com força, mas logo soltou. Beck estava de volta com seu sorriso encantador. As mulheres da recepção se entreolharam. Sorriram vagarosamente em conjunto. Uma se voltou para Beck. Chamarei o Dr. Alship imediatamente. E qual seria o seu nome, menininha? A palavra menininha escorregou da ponta de sua língua como leite estragado. Meu nome é Beck. Beck só teve que esperar meia hora para consultar com o doutor. Ela foi conduzida até a sala de examinação. Achou que ele seria mais alto e mais bonito, mas era apenas um homenzinho com uma escrivaninha gigante. Ele não sorria. O que posso fazer por você? Beck sentiu Rebecca sair das trevas. Rebecca deu um suspiro longo. Preciso que você faça minha voz parecer mais jovem. E para que isso? O doutor não tinha emoção nenhuma em sua voz. Olhou brevemente de Rebecca para seus papéis em cima da mesa, mas nada escreveu. Beck tentou responder, mas Rebecca impediu. Tive uma infância feliz, doutor. Meus pais me amavam. Me davam tudo.
Eles morreram quando eu era nova. Como eles morreram? Dr. Alsh parecia genuinamente interessado. Beck se antecipou. Um acidente. Eu não fiz por querer. Eu estava brincando com a arma do papai. Basta. Ela calou a si mesma, colocando a mão sobre a própria garganta. Depois que morreram, as coisas não eram mais tão felizes. Quero voltar a ter momentos felizes. Ela puxou o cartão de crédito de Chris. Estou disposta a pagar seja lá o quanto você quiser. Meu marido tem um fundo de garantia sem limites. Dr. Alsh pegou o cartão das mãos dela, lendo o nome lentamente. E que idade você gostaria que sua voz se parecesse, Sra. Shore? Me chame de Beck. Rebecca sumiu e deu espaço para a animada menina. Tenho 9 anos. Quero soar como 9 anos. Dr. Alsh sorriu pela primeira vez. Certo, Beck. Basta uma simples raspagem de cordas vocais. Seu marido estará disponível para tomar conta de você durante a recuperação. Beck riu. É para isso que eu pago minha mamãe e meu papai. O 995 se lembra. Ele tem uma ótima memória. Um doutor pode até dizer que ele tem memória fotográfica, mas ele só conhece um doutor. E esse doutor não está interessado na sua mente. 955 se lembra de todos os dias miseráveis de sua vida. Nesse dia em particular, ele estava limpando os pinicos na gruta. Existem 22 pinicos que pertencem a 22 números diferentes. Cada um tem que ser esvaziado, esfregado, secado e devolvido. 15 dos números precisam ter suas genitais limpas. 6 conseguem se limpar sozinhos. Um não tem genitais para serem limpos. A gruta não é muito barulhenta. Às vezes pode-se ouvir gritos, mas na maioria do tempo só o som da dor. 995 tem os ouvidos intactos, então pode ouvir tudo. Já pediu a Allen para ter seus ouvidos removidos, mas Allen recusou. Diz que não pode consertar o passado. 955 entra no quarto de 1470. Ele está acamado, como a maioria dos novatos. Seu corpo está se curando para ser perfeito. Está quase completamente coberto em ataduras, menos o rosto. Sempre teve o rosto perfeito. 955 lembra do primeiro dia de 1470 na gruta. Ele socava as paredes, gritava e fazia ameaças. Antigamente era um homem alto, antes das correções de Allen, e era um tanto intimidador. Seu rosto, mesmo avermelhado de ódio e medo, era perfeito. Tinha a simetria completa dos olhos e maçãs do rosto. Mesmo quando tentou se enforcar com os lençóis da cama, seu rosto ainda era uma obra-prima. Deve ter sido difícil ter cortado as bochechas, nariz e lábios. Allen amava a perfeição, mas amava ainda mais sua profissão. 955 arrastou o pinico para debaixo da cama do 1470. Quando trocaram olhares, parecia que estava implorando, quase como dissesse em voz alta, "Me mate." Mas claro que 955 jamais faria algo desse tipo. Na verdade, todos na gruta o olhavam daquele jeito. Já tinha se acostumado. 955 devolveu mais pinicos, mas se demorou em um dos últimos quartos. Era 1459. Ela está longe da porta, virada para a parede. É uma das únicas que tem permissão para vestir roupas. Está usando um vestido branco colado, de enfermeira. Seu cabelo é longo e loiro, assim como os das outras. Está descalça, mas um par de saltos está perto dela. 955 se move para um pouco mais perto. É sempre excitante ver a transformação. Ninguém desconfiaria que há um ano atrás ela era uma reclusa que só abria a porta para as teleentregas. 955 se lembra. Veio quieta, quase como se já tivesse desistido. Allen deve ter gostado disso. Ele gosta de fingir que seus números gostam do trabalho que ele faz. Gosta de fingir que faz a vida deles melhor. 1459 deve ter sentido a presença dele, pois se virou repentinamente para encará-lo. Seu rosto tinha um sorriso gravado. Sua maquiagem tinha sido tatuada em sua pele. Pele a qual estava tão esticada que parecia doer quando virou sua cabeça. Olá, senhor. Ela não parou de sorrir. O doutor me chamou?
955 sacudiu a cabeça e olhou para o chão. 1959 deu uma risadinha. Tudo bem, senhor. Estarei pronta quando ele chamar. Assim, voltou a encarar a parede. 955 se retirou rapidamente do quarto. O último pinico a ser entregue era o da 1101. Um cheiro terrível saía de seu quarto, muito pior do que qualquer outro. Ela está ali há mais tempo que os outros, exceto por o próprio 955. Todos os outros se transformaram ou morreram, ou ambos, mas 1101 era teimosa. Deve ser por isso que Allen continuou a trabalhar nela todos esses anos. Já tinha passado por tantas cirurgias que era improvável que alguma pele em seu corpo fosse original. Seus ossos tinham sido quebrados e restaurados tantas vezes que seu corpo estalava até com o mínimo movimento. Mas através dos anos, ela continuou teimosa. Allen tinha costurado a boca dela diversas vezes, pois se desse a ela a oportunidade de falar, ela o xingava o tempo todo. Ela nunca parou de lutar. Quando podia mover as pernas, o chutava. Se tivesse dentes, ela o mordia. Allen teve que finalmente remover todos os membros, todos os dentes, até as pálpebras. E ela era o único número que 955 viu que tinha tido os órgãos genitais removidos. Tudo que tinha era uma pele lisinha e alguns buracos. 955 lembra do dia em que ela chegou. Ela não era que nem 1459. Foi retirada de sua família durante a noite. Devia ter 16 anos. Apenas alguns anos mais nova do que 955. Ela era uma menina gordinha de fazenda que cheirava a terra. Ela usava uma linda camisola azul que ia até os calcanhares. Acordou poucas horas depois que Allen a colocou na gruta. Não falou nada nos primeiros minutos, andando e olhando sua cela como se fosse escalá-la. E naquela noite, na primeira noite, mostrou quão forte era. Ei, você! Chamou. 955 estava no corredor, observando-a como fazia com todos os números novos. Ele olhou para os lados, confuso, mas finalmente entendeu que era com ele que ela estava falando. Você que me colocou aqui? Seu tom era calmo, concentrada. Estava claro que ela não ia socar as paredes ou chorar. Ela estava avaliando o novo ambiente. 955 fez que não com a cabeça e olhou para outro lado. 1101 franziu a testa. Eles vão me fazer ficar que nem você. Perguntou. Ela devia estar se referindo à aparência de 955. Estava muito pior do que hoje em dia, sendo que as cicatrizes demoram anos para sarar. Ele foi o primeiro 1% de Allen. Dr. Alship trabalhou nele por 8 meses exclusivamente. Na época, ele era um cirurgião novato, apenas começando sob as asas de seu pai. Cometeu diversos erros em 955. E 955 sentiu cada um daqueles erros. Mas naquele momento ele não sabia se fazia que sim ou que não com a cabeça. Claro, não podia responder verbalmente, sendo que sua língua tinha sido removida. Então só se espremeu. Seu gancho espetou um pouco do tecido de cicatriz da barriga, mas ele tinha perdido todas as terminações nervosas lá e nem sentiu. 1101 pressionou a mão contra as barras da porta de seu quarto. Chegue mais perto. 955 estava hesitante, mas cambaleou até a porta dela. Ela sorriu amistosamente. 955 não via um sorriso bondoso desde sua infância. Você tem um nome? 955 acenou com a cabeça, se virou para mostrar a nuca. Lá, tatuado em tinta vermelha, haviam os números 995. Se virou para ela esperando ver um olhar de piedade ou de zombaria. Mas ao invés disso, viu a mesma bondade de antes. Tem um nome esquisito também, é Amaryllis. Nome de uma flor. Mas para ser sincera, não sou muito parecida com uma flor. Pode me chamar de Mar. As duas mãos dela agora estavam contra as barras. Você tem que me prometer que nunca vai esquecer disso. Você não pode esquecer meu nome. Aposto que vão querer me dar alguns números também, mas não são reais. Eu sou real. Você é real, entendeu?
955 acenou com a cabeça lentamente. Então fez algo que sabia que poderia ser punido por Allen. Pressionou sua única mão intacta contra as barras e encostou nela. Pôde sentir a pele, o suor de Amaryllis. Sentiu uma conexão pela primeira vez desde que Dr. Allen Alsh III o arrancou dos braços de sua mãe morta e o arrastou até a gruta. Ele nunca mais a tocou depois disso, e ela nunca mais falou com ele. 955 a viu todos os dias por 43 anos, mas nenhum dos dois demonstrava lembrança daquela primeira noite. Mas todos os dias 1101 tinha ainda bondade em si. Mesmo depois de cada operação, ela ainda tinha bondade em seus olhos sem pálpebras. Mas nesse dia o cheiro era absurdo. E infelizmente, era um cheiro que 955 conhecia muito bem. Ela está morta, não é mesmo? Allen estava atrás de 955. Ficaram parados juntos, olhando para o quarto. 1101 finalmente morreu. Allen está sorrindo. Está orgulhoso. São ótimas notícias. 955. Tenho uma nova em folha para usar esse quarto.